Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela manhã, Richard Kingsley, o bilionário-chefe da Kingsley Technologies, deixou o prestigiado encontro de inteligência artificial sentindo-se profundamente frustrado. Durante toda a manhã, ele havia sido alvo de perguntas incisivas até agressivas sobre a ética de seus algoritmos, acusado de manipular dados visando o lucro máximo, sem levar em conta as consequências humanas. Esse ataque público deixou marcas em seu humor. Em seu impecável terno Brioni e óculos escuros, ele caminhou pelas ruas de Chicago, digitando em seu celular de última geração, absorto na preparação do próximo discurso, já focado na próxima reunião. Não prestava atenção ao bairro. As casas modestas, as fachadas desbotadas, os transeuntes distraídos não lhe interessavam. Sua mente estava em outro lugar, focada em números, contratos, estratégias. Era um homem de poder, acostumado a impor sua vontade, a ignorar detalhes que não lhe pareciam importantes. De repente, um ruído agudo e áspero o fez pular. Seu SUV elétrico, uma maravilha da tecnologia de ponta, parou bruscamente como se estivesse congelado. Ele sentiu o peso do silêncio, o veículo parado, os pneus pressionados contra o asfalto quente. Sério, ele rosnou exasperado, desligando o telefone. Ele contornou o carro e imediatamente notou o pneu traseiro direito, completamente vazio, quase achatado no chão. Um luxo que não funcionava mais, imobilizado em um bairro onde jamais gostaria de ser visto daquele jeito. Ele tentou falar com o motorista, um homem normalmente pontual e eficiente. Sem resposta. Então, tentou ligar para o serviço de assistência da Kingsley, uma rede premium mundial. Nada. O sinal do telefone parecia inexistente ali, naquele canto da zona sul, longe dos arranha-céus e do brilho. Um suspiro de impotência escapou de seus lábios. Ele estava sozinho. Vestido com suas roupas de sucesso, ele se viu vulnerável, forçado a encarar a realidade. Ele olhou ao redor, um pouco inquieto. As ruas estavam silenciosas, mas a paisagem parecia estranha, desconhecida. Sem luxo, sem segurança. Quando ele se abaixou para examinar o volante, uma voz falou atrás dele, firme, mas gentil. Vi que seu pneu está furado. Posso te ajudar se quiser. Ele se virou rapidamente, um pouco na defensiva, e viu uma mulher negra de uns 30 anos, vestindo um macacão cinza com as mãos sujas de graxa, segurando uma chave de torque em uma mão hábil. Ela estava parada em frente a uma pequena e modesta garagem com uma placa de metal enferrujada, Jackson Garage. Seu olhar era calmo, seguro, marcado pela confiança de alguém que domina seu ofício. Você é mecânica? Ele perguntou com um sotaque levemente condescendente, como se duvidasse que ela conseguisse cuidar de um carro tão sofisticado quanto o dele. Ela olhou para ele sem perder a calma. Naomi Jackson. Eu administro esta oficina aqui. E sim, sou eu quem faz os reparos. Não sou um robô. Ele ergueu uma sobrancelha, hesitante, não querendo que algum estranho tocasse em sua joia tecnológica. Este carro vale mais do que este quarteirão inteiro. Ela deu de ombros impassivelmente, como se o valor monetário não importasse para ela. Não vale a pena se não funcionar. Então, devo fazer isso ou você espera um guincho que só chega daqui a 2 horas? Fez-se silêncio. Richard, surpreso com aquela afirmação silenciosa, ficou em silêncio. Sem dizer mais nada, Naomi se ajoelhou ao lado do veículo e começou a remover a roda com perfeita habilidade, com movimentos precisos e rápidos. O barulho das ferramentas, o raspar dos pneus, o clique familiar do ofício pareciam quase uma melodia suave para ele naquele contexto tenso. Ele a observou, imaginando como uma mulher naquela vizinhança poderia ter tanta experiência. Naomi trabalhava com uma fluidez que contrastava com o nervosismo ao redor. Seus movimentos eram seguros, quase coreografados, testemunhando uma expertise aprimorada ao longo de anos naquela pequena garagem, com paredes cobertas de plantas, ferramentas e recordações familiares. Em menos de 10 minutos, ela removeu o pneu furado com rapidez eficiente, substituiu-o por um estepe perfeitamente ajustado e, em seguida, começou a verificar os sofisticados sensores eletrônicos do veículo, manipulando os dispositivos com a precisão de um técnico de alto nível. Tudo isso, sem uma palavra supérflua. O silêncio dela parecia pesar, como uma declaração de competência e dignidade que dispensava aprovação. Richard, inicialmente distante, viu-se olhando para ela com certa admiração misturada a espanto. Ele havia subestimado aquela mulher. Então seu olhar foi atraído por um detalhe inesperado, um toque de elegância discreta em suas mãos, desgastadas pelo trabalho manual. Um anel preto.
Não de ouro reluzente nem de diamantes brilhantes, mas de uma peça de ébano liso e finamente polido, gravada com uma delicada inscrição em prata. Uma fórmula matemática quase imperceptível percorria o anel, como um segredo sussurrado ao longo do tempo. Confuso, Richard franziu a testa e ousou perguntar: "Este anel, onde você o conseguiu?" Naomi olhou lentamente para ele, medindo seu espanto, quase desafiando a curiosidade inesperada. "Por que essa pergunta?" Ela perguntou, com a voz calma, quase desconfiada. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo enterrado. "É o anel que Alan Jackson usava." Alan Jackson, um engenheiro brilhante que trabalhou comigo há 20 anos. Ele salvou minha empresa do colapso total naquela época. Só o vi uma vez, mas deixou uma impressão duradoura em mim. É único e inconfundível. O nome ecoou pelo ar como um nome familiar. Naomi se levantou lentamente, os olhos brilhando de emoção reprimida. Alan Jackson era meu pai. Um silêncio quase sagrado se instalou. Richard permaneceu sem palavras, atordoado com aquela revelação inesperada. "Espera, você é filha dele?" Ela sentiu com orgulho e uma certa melancolia. "Sim, ele me ensinou tudo. Não apenas sobre motores ou circuitos, mas sobre a vida. Ele sempre se recusou a entrar na sua empresa, no seu mundo de números e brilho. Ele dizia que você só sabia ouvir o que brilhava. Eu escolhi ficar aqui, neste bairro, para assumir a garagem dele, para continuar o seu legado." Richard a encarou intensamente, a distância entre eles parecendo desaparecer ao perceber o verdadeiro valor do que via à sua frente. Ela não era apenas uma mecânica. Era detentora de um conhecimento raro, uma mulher que carregava consigo a memória de um homem excepcional. O tom de Richard mudou imediatamente. A aspereza em sua voz suavizou-se, substituída por uma sinceridade que revelava profunda admiração misturada a uma pitada de arrependimento. Ele pousou a chave inglesa no capô do SUV, como se quisesse se concentrar, e então falou com uma mistura de respeito e nostalgia. Seu pai era um homem brilhante. Mais brilhante do que muitos que conheci neste ramo. Ele me ajudou a evitar grandes processos judiciais aprimorando os sistemas de segurança dos meus algoritmos. Foi graças a ele que a Kingsley Technology sobreviveu naquela época. Tentei recrutá-lo várias vezes com ofertas difíceis de recusar, mas ele sempre recusava. Sempre. Naomi olhou para ele calmamente, sem rodeios, com a mesma confiança silenciosa que caracterizava toda a sua presença. Ela não precisava defender o pai nem justificar suas escolhas. Ela sabia quem ele era e o que ele defendia. Ele acreditava profundamente na independência, respondeu ela calmamente, na transmissão de conhecimento, não na acumulação de poder. Ele não queria ser engolido por essas grandes máquinas, essas multinacionais onde o ser humano se torna um mero número. Ele queria treinar pessoas, consertar o que estava quebrado, ensinar o que sabia. Ele sempre dizia: se você torna alguém capaz de voar sozinho, você cumpriu o seu dever. Richard assentiu com a garganta apertada, como se finalmente entendesse o significado daquela mensagem além dos negócios e lucros. "E você escolheu seguir os passos dele." Naomi deu um pequeno sorriso tingido de orgulho e determinação. "Exatamente. Não estou em Torres de Marfim onde trocamos ideias desconectadas da realidade. Estou aqui neste bairro com esses jovens do bairro. Vejo-os chegar todos os dias aprendendo a entender uma máquina, a resolver um problema. E isso, Richard, vale muito mais do que um bônus de fim de ano ou um bônus anual. Isso é riqueza de verdade." Um silêncio se instalou pesado, carregado de palavras não ditas. Um silêncio que pesava, mas que também abria um espaço novo e mais sincero. Então, em voz baixa, quase hesitante, Richard perguntou sinceramente com uma emoção que ainda não ousara demonstrar: "Há algo que eu possa fazer para honrar sua memória?" Naomi olhou para ele intensamente, buscando autenticidade em seus olhos. "Então faça algo que não tenha o seu nome escrito. Faça por aqueles que não têm um anel mas que merecem um. Faça por aqueles que são esquecidos, por aqueles a quem nunca estendemos a mão." Ele sentiu a força das palavras dela, o poder de um chamado que ia além de um simples negócio. 3 meses se passaram desde aquele encontro inesperado na Avenida Jefferson. A primavera repintava lentamente as ruas de Chicago de um verde suave, e em um pequeno subúrbio ainda marcado pela agitação urbana, um novo prédio acabava de abrir suas portas, Centro Alan e Naomi Jackson para a inovação comunitária. Este lugar não era um templo futurista de vidro e aço, como se poderia imaginar para um centro parcialmente financiado por um magnata da tecnologia. Não. Era um espaço acolhedor e humilde, ancorado no bairro, onde cada tijolo parecia respirar a história e as esperanças dos moradores.
Nada de holofotes chamativos ou faixas chamativas. Nada de discursos pomposos, promessas vazias ou grandes nomes estampados nas paredes. Apenas um prédio aberto, com as portas escancaradas, convidando aqueles que a sociedade muitas vezes se esquecia de vir, aprender, criar e sonhar. Richard Kingsley fez uma aparição discreta na inauguração. O gesto, longe de ser publicitário, foi sincero. Ele havia concordado em financiar o centro por 10 anos com uma condição estrita: nenhum logotipo da Kingsley Technologies apareceria nas paredes. Esta instituição não se tornaria um troféu, mas um santuário. Naomi, fiel à sua forma, estava ali com seu traje habitual, seu macacão cinza levemente manchado de óleo, sinal de seu trabalho diário. Ela se adiantou diante de uma plateia composta por estudantes atentos do ensino médio, jovens negras apaixonadas por ciência e crianças curiosas com olhos brilhantes. Um silêncio respeitoso se instalou, todos sabendo que estavam prestes a ouvir algo real. Naomi falou com uma voz clara, cheia de emoção e convicção. Meu pai não acreditava em reconhecimento. Ele acreditava em transmissão. Ela fez uma pausa e seu olhar percorreu a sala. Este anel que uso há anos não é mais apenas uma lembrança. Tornou-se uma promessa. Com um gesto solene, ela tirou o anel de ébano do dedo. Os olhares de todos seguiram aquele objeto simples, porém carregado de história. Naomi caminhou até uma vitrine de vidro no centro da sala e colocou o anel lá dentro, ao lado de uma foto em preto e branco de Alan Jackson, sorrindo, de braços cruzados e um olhar orgulhoso no rosto. Quem mais contribuir para este centro terá a honra de usar este anel por 1 ano, declarou ela, com a voz vibrando de esperança. Um murmúrio de entusiasmo percorreu a assembleia. O anel estava se tornando um símbolo vivo, um desafio para todos os jovens presentes. Trabalhar, aprender, compartilhar e, acima de tudo, transmitir seus conhecimentos. Richard, em um canto discreto, observava a cena com uma emoção que não tentava mais esconder. Sentia que uma ponte acabará de ser construída entre 2 mundos, entre os sonhos de um engenheiro independente e o poder de um império tecnológico. Essa ponte era Naomi. O Alan e Naomi Jackson Center não seria apenas um lugar de inovação tecnológica, mas um farol de esperança para toda uma comunidade. Anos depois, a notícia se espalhou pela região, transmitida pelo boca a boca e pelos sorrisos cúmplices dos moradores, na Avenida Jefferson. Neste bairro outrora esquecido, uma pequena oficina mecânica havia voltado à vida. Mas não se tratava de uma oficina mecânica comum. Não, era um lugar onde os motores recuperavam o fôlego, certamente, mas acima de tudo um santuário onde vidas retomavam seu curso, onde sonhos enterrados despertavam suavemente. Os moradores locais falavam de Naomi Jackson como uma guardiã, uma mulher de olhar calmo e profundo, cujas mãos desgastadas pelo trabalho pareciam capazes de consertar mais do que máquinas. Ela consertou corações, reavivou esperanças e semeou uma confiança renovada. Os jovens do bairro vinham para lá em busca de muito mais do que uma aula de mecânica. Vinham para ouvir seus conselhos, aprender paciência, perseverança e respeito. A oficina havia se tornado um farol discreto na noite, um espaço onde promessas para o futuro tomavam forma no som de ferramentas e no ruído de ideias compartilhadas. E então, sem o conhecimento de muitos, alguns alegaram ter visto o próprio Richard Kingsley, às vezes retornando pessoalmente. Sempre sob um nome falso, sempre sem pompa ou alarde, ele vinha e sentava-se em um canto da garagem, com um simples boné na cabeça, observando em silêncio. Ele veio pedir a revisão do seu velho conversível, um pretexto quase inútil. Mas, acima de tudo, ele veio ouvir Naomi falar aos jovens, vê-los crescer e ascender. Ele veio relembrar, longe dos holofotes e das salas de reuniões, o que era a verdadeira grandeza. Uma grandeza humilde e discreta que não busca reconhecimento em paredes ou títulos, mas que repara, eleva e deixa marcas duradouras nos corações. Ele aprenderá que o verdadeiro poder não residia no dinheiro ou na fama, mas na capacidade de transformar a vida dos outros, de deixar um legado vivo. E que às vezes as maiores vitórias são conquistadas em silêncio nas sombras, numa esquina onde parece que nada acontece.